Oi, bom dia! Eu estou muito feliz em estar aqui com você mais uma vez e hoje, no dia 8 de julho de 2022, eu vou fazer a leitura do livro de Tiago, capítulo 3. São 7h10 da manhã pelo meu relógio e nós vamos começar a leitura do livro, dar continuidade, a leitura do livro de Tiago, capítulo 3. Aí eu vou ler na versão da Nova Bíblia Viva e vou fazer a leitura das observações que eu fiz quando eu li esse livro no ano de 2015, no projeto que eu tive de ler a Bíblia inteira. Eu comecei a leitura da Bíblia em 2014 e finalizei nesse ano, 2022. E atualmente eu estou fazendo a releitura do livro de Tiago. O livro de Tiago está no Novo Testamento, está lá no finalzinho da Bíblia. Então eu vou ler o capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres na igreja, pois nós, mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Os homens têm domesticado ou podem domesticar qualquer espécie de animal ou ave que tem vida, e qualquer réptil e criaturas do mar, mas nenhum ser humano consegue domar a língua. Ela é incontrolável e está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Com a língua, damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim, a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. Acaso pode uma fonte d'água jorrar primeiro água doce e depois água amarga? Meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não, e não se pode tampouco tirar água doce de um poço salgado. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons se vocês forem amargos, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são a espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. E todos aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e colherão o fruto da justiça. Este foi o 3º capítulo do livro de Tiago e agora eu quero comentar com você as minhas observações. Eu li alguns versículos do livro de Tiago, do capítulo 3,
Na época eu morava na cidade de Bauru. Eu escrevi no dia 30 de outubro de 2015, já faz um tempo. E é muito bacana revisitar, fazer uma releitura e aí a gente se enxergar, né? Como é que eu estava antes, como é que eu olhava as minhas observações, alguns comentários que me chamavam a atenção e o que hoje me chama mais a atenção, que continua chamando, outras coisas que me chamam agora a atenção. E quando eu fiz a leitura da Bíblia, eu lia os versículos da Bíblia e tinha o apoio, lia também, paralelamente, no mesmo momento, um comentário bíblico popular e fazia anotações do que eu achava interessante. E são essas anotações que eu estou compartilhando com você. Então vamos lá. Eu fiz a anotação do versículo 1. Então eu vou reler o versículo 1 e ler a minha anotação. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres na igreja, pois nós mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Bom, isso mostra que Tiago ele era um líder e ele ensinava, era como se fosse um professor na questão ali da igreja, né? Das reuniões que eles faziam para compartilhar o amor de Jesus. Então, o que eu anotei foi o seguinte. Eu escrevi assim: a saúde do paciente é conhecida pela língua. Cuide de sua língua, ela fica num ambiente molhado, onde é fácil escorregar. Essa frase não é minha, tá? Então, cuide da sua língua, ela fica num ambiente molhado, onde é fácil escorregar. Isso eu tirei do comentário bíblico, mas não tem aqui quem escreveu, tipo, quem é o autor. Aí o que eu escrevi depois com as minhas palavras foi o seguinte: é sério ensinar a vida cristã. Não se pode brincar de mestre. Somos responsáveis pelo que falamos. É bem interessante ver o quanto Tiago ele tinha essa consciência e o quanto ele queria passar para os demais. Então, quando você tem, digamos, o poder da fala, né? E a internet nos proporciona isso. Eu aqui, talvez desconhecida para muitos, que não é do meu ambiente de vivência, mas que eu estou falando agora. E você está parado assim para me ouvir, de certa forma. Você está me ouvindo, você está absorvendo o que eu estou falando. Quão poderosa realmente é a língua, né? Porque nós comunicamos algo, nós transmitimos algo. E o que nós estamos transmitindo com isso, né? E quão responsável devo eu ser pelo que eu comunico, né? Porque ao mesmo tempo que o que eu falo pode trazer coisas boas, o que eu falo também pode trazer coisas más. Então, vou reler só o comentário que eu escrevi. A saúde do paciente é conhecida pela língua. Isso é interessante, gente, porque uma vez eu fiz acupuntura por um tempo e além dos olhos, que o médico lá, ele olhava a questão dos olhos e tal, ele olhava também a questão da língua. E ele falava várias coisas só olhando a língua sobre a questão da saúde. Então, a saúde do paciente é conhecida pela língua. Isso saúde, né, do corpo físico e a nossa saúde interior também, né? Porque se a nossa língua, ela é ferina, que ela só solta veneno, é porque dentro da gente nós já estamos assim bem peçonhentos. Vamos lá. Cuide de sua língua, ela fica no ambiente molhado, onde é fácil escorregar. Então, cuidado. E é sério ensinar a vida cristã. Não se pode brincar de mestre. Somos responsáveis pelo que falamos. Depois eu fiz os comentários do versículo 5 e 6. Eu escrevi o seguinte. Primeiro eu vou ler o versículo. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo. Está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua e que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Uau, isso é forte, né? Então, os versículos 5 e 6 que eu escrevi na época foi o seguinte. O próprio inferno ateia fogo à nossa língua a fim de causar destruição. Eu continuo achando isso muito forte.
Então vamos tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa ação de falar algo que fere o outro e até fere a gente mesmo. Às vezes a gente se trata muito mal, né? A gente fala palavras que não são agradáveis pra gente mesmo. E isso é péssimo e isso é uma destruição do mal sobre a nossa vida. Eu li também, quer dizer, eu escrevi sobre os versículos 9 e 10. Vou ler para vocês e depois eu leio o que eu escrevi. Os versículos 9 e o 10 retratam o seguinte: com a língua damos louvores ao nosso Senhor e Pai, e com ela rompemos em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Meus irmãos, é evidente que isso não está certo. O que eu escrevi foi: peneira de Sócrates ou Platão. É um texto, gente, que como se fosse uma... esqueci agora. Sabe quando tem uma lição de moral? E aí é o texto das 3 peneiras. Que tudo que você vai falar tem que passar pela primeira peneira, que é a verdade, a segunda, amor, e a terceira, necessidade. Foi assim que eu escrevi, né? Então, peneira de Sócrates ou Platão. Verdade, o que você vai falar é verdadeiro? O que você vai falar transmite amor? O que você vai falar é necessário? Agora, eu fiz o comentário do versículo 13. Se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade, para que dela manem somente as boas ações. E se vocês as praticarem com humildade, então serão verdadeiramente sábios. Então, o que eu escrevi? Ser verdadeiramente sábio é praticar o bem com amor. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. Lembro-me do versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa conhecer Jesus, que é a verdade, e ser sábio é aplicar os ensinos de Cristo na vida diária. Característica da sabedoria: humildade. Então, isso mostra para mim, hoje, traz uma revelação nova, que é... Oi, Biel, tudo bem? A revelação que traz para mim hoje é a questão da constância, porque logo no início do versículo fala que se vocês forem sábios, vivam uma vida de constante bondade. Então não é algo que eu pratico de vez em quando. Para eu ser sábio eu preciso ter constância. Isso significa que eu tenho que ter humildade, porque a característica da sabedoria é a humildade, e eu preciso, para eu aplicar os ensinos de Cristo na minha vida, eu demonstro dessa forma a sabedoria que eu tenho, porque é incrível, gente, como a Bíblia ela se reafirma quando Provérbios fala, o livro de Provérbios da Bíblia. Ele fala que a sabedoria gritou pelas ruas, subiu nos mais altos montes e gritou, né, e pedindo para as pessoas virem até ela. A sabedoria é Jesus. Então, Jesus é a sabedoria. E ser verdadeiramente sábio é praticar o bem com amor. Aí também eu fiz um comentário do versículo 16. E esse foi o último comentário que eu fiz do capítulo 3. Então, vou ler o verso 16 e ler o meu comentário. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Aí o que eu escrevi sobre esse versículo foi: retrato da política, lugar de inveja e ambição egoísta. Infelizmente é uma verdade. E também hoje eu vejo quantas coisas assim, pelos processos que a gente passa na vida, né? E que sempre serão processos, porque a gente sempre está em constante aprendizado e transformação. Em algumas áreas a gente já é capaz de voar como uma borboleta, em outras ainda a gente está num casulo, né? Ali naquele período do processo, para depois sair aí batendo asa e voando, colorindo, trazendo vida e tendo transmitindo uma liberdade. Mas eu vejo que a questão da ambição egoísta e também da inveja, como ela
corrói a gente, como ela corrompe, e o quanto hoje eu vejo que isso às vezes ocupa o lugar na minha vida de uma forma muito silenciosa, que só prejudica, que só quer maltratar, que só maltrata, que só maltrata e que me afasta de Deus. E é contra isso que eu luto. Os meus inimigos são ambições egoístas, é a inveja, são coisas que maltratam a gente de forma que faz com que a gente fique escravo dos nossos pensamentos. Então, quando o Tiago, né, ele escreve sobre a questão desse capítulo 3, eu acho que o que mais ressalta é a questão da língua, é pra gente refrear a nossa língua, é pra gente, assim, ó, pisar no freio quando a gente for falar alguma coisa. Mas até mesmo antes de falar, para que a gente tenha sabedoria e conversar com Deus para Ele dirigir realmente os nossos pensamentos. Porque ser sábio significa ter bons pensamentos, porque esses bons pensamentos vão fluir da gente e vai se transformar em ações práticas, em boas ações. E ser sábio verdadeiramente exige constância. Então eu oro nesse dia para que o Senhor Jesus nos dê constantemente, que Ele seja constantemente a sabedoria na nossa vida. Então, essa foi a leitura do capítulo 3 do livro de Tiago. E nesse momento eu vou fazer uma oração para encerrar o vídeo. E amanhã, 7h10 da manhã, eu estarei novamente lendo o livro de Tiago. E amanhã eu compartilho a leitura do capítulo 4. E também os comentários que eu fiz quando eu li esse livro no ano de 2015 e agora eu estou fazendo a releitura e tendo novos insights e também recapitulando tudo aquilo que foi útil para mim. E foi útil e tem sido útil no decorrer de todo esse tempo. Vamos oferecer para Deus nesse momento o nosso dia. Pai Celestial, eu sei que Tu és o Criador de todas as coisas e Tu és o meu Criador. O Senhor me formou com muito amor e a Tua palavra também diz para mim que antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia todos os dias da minha vida. E de uma maneira tão maravilhosa eu fui formada, osso por osso, todos os nervos, os músculos, e no momento certo o Senhor me trouxe a este mundo, me apresentou a Ele e tem me feito viver. Obrigada pelo fôlego de vida. Faça com que eu viva esse presente de maneira honrosa ao Teu nome, porque no dia que o Senhor tirar esse fôlego de mim, que o meu espírito volte para o Senhor. Eu ofereço a minha vida a Ti todos os meus dias e peço perdão, Senhor, por tudo que me afasta de Ti, pelas ambições egoístas, pela inveja, pelas práticas que às vezes não correspondem àquilo que o Senhor quer que eu faça. Perdoe pela falta de fé e também pelas vezes que a minha língua não abençoou e, pelo contrário, falou coisas que não eram agradáveis. Senhor, assim como nesta manhã eu li no capítulo 3 de Tiago, que a gente precisa refrear a nossa língua, eu peço por isso, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus de amor e o Senhor nos ensina que para sermos sábios a gente precisa exercitar constantemente a bondade. E isso vem do Senhor, porque por nós mesmos nós não temos isso. Eu sei que eu naturalmente não tenho essa capacidade. Isso é o Senhor que me dá. E eu peço por isso mais uma vez, que o Senhor me dê amor, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me livre de todos os pensamentos ruins, de tudo aquilo que escraviza a minha mente, o meu corpo, tudo aquilo que me afasta do Senhor. O Senhor tem todo o poder para me libertar de todo o mal. E o Senhor tem todo o poder para libertar também todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo. Obrigada, Senhor Jesus, por Tua revelação para nós. Que a gente possa seguir firme, seguindo a Tua palavra, verdadeiramente, Pai, para sermos livres de todo o mal. Eu peço que o Teu sangue protetor venha sobre nós, o sangue que foi derramado na cruz e que nos ajuda a realmente falarmos somente o que é verdadeiro, o que expressa amor e o que é necessário.
Fica conosco, Jesus. Obrigada e oferecemos a Ti este dia. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você e até amanhã na leitura do capítulo 4 de Tiago. Tchau, gente!